Oi, gente, bom dia. Gente, aqui amanheceu com um friozinho, sabe? Primeiramente, louvo ao Senhor, né, por esta manhã. Hoje, gente, é dia que aqui é só pelas misericórdias, viu? Criança correndo na rua, atravessando na frente de carro. É um auê que só Jesus para ter misericórdia. Hoje em dia até que diminuiu bastante. De primeiro era mais, né? E era índice de pessoas mortas, atropeladas por aqui, era muito grande, né? A gente sempre via nos noticiários, mas agora diminuiu até porque as pessoas também pararam, a maior parte pararam de dar doces, né? Hoje é dia 27 de setembro e tem pessoas que dão doce nesse dia ou faz algum voto lá, né? Para alguma coisa e promete dar doce. Ok, não estou aqui para falar da crença de ninguém, estou aqui para falar da minha experiência com isso. Gente, eu sempre fui evangélica, tá? Sempre fui evangélica. Em que você acredita, André? No Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, unicamente. Só Ele. Só Ele. Ah, André, mas tem pessoas... Você não acredita nisso? Não, não acredito. Mas, e Andréia, Maria? Acredito, Maria foi escolhida entre todos os homens e mulheres da terra. A Bíblia diz que ela foi escolhida, o ventre dela foi escolhida para trazer o quê? O Salvador Jesus Cristo. Foi um privilégio de Maria. Só que depois Maria teve Jesus, né? E seguiu o fluxo da vida dela, foi ser como uma mulher qualquer. Casou-se com José e teve seus filhos, né? Jesus teve outros irmãos, então não é Virgem Maria mais. Acabou isso. Agora ela é uma mulher como qualquer mulher, carente e dependente da salvação como qualquer outra mulher. Mas André, como é que você diz uma coisa dessa? Eu digo pela palavra. A Bíblia diz que todos os joelhos têm que se dobrar diante do poderoso de Israel. Maria, que carregou Jesus no ventre, José, que criou Jesus como sendo filho, né, por adoção, foi filho, né? Todo mundo tem que confessar Jesus Cristo como Senhor. Mas Andréia, como é que você diz isso da mãe de Jesus Cristo? Como é que eu digo? Vou te contar uma história para você ver que Maria é uma mulher como qualquer outra. A Bíblia vai contar sobre um casamento em Caná da Galileia. Vai ou não vai? A Bíblia conta e diz que faltou vinho. Mas como assim? De primeiro, a alegria de uma festa era o vinho. E a Bíblia vai dizer que ela estava andando lá na festa e quando ela viu que estava faltando vinho, ela correu até Jesus, porque ela sabia quem era Jesus. Até porque ela sabia quem foi que colocou ele no seu ventre e ela carregou ele no ventre, né? E ela correu até Jesus para falar que o vinho estava acabando e se o vinho acabasse ia ser uma vergonha para o dono da festa. Naquela época era um vexame muito grande se faltasse vinho, porque a alegria da festa era o vinho. Só que na verdade a alegria da festa era Jesus e é Jesus, e Jesus estava na festa. O que aconteceu? A Bíblia vai dizer que Maria foi até Jesus, falou com Jesus, porque ela sabia que Jesus poderia fazer um milagre e que Jesus disse para Maria: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora? Quer dizer, ele falou ali com ela como Deus. Ele falou com Maria como Deus, ó, ainda não é chegada a minha hora. E não era mesmo, porque na hora que era a hora dele agir, ele agiu e transformou a água em vinho. E o casamento prosseguiu. André, mas por que você está dizendo isso? Gente, eu aprendi desde cedo que não se deve comer esse doce. E eu acredito piamente nisso.
Porque um dia, uma colega minha, que junto comigo e outras pessoas prestamos serviços assim, a gente escolhe um lugar, a gente vai, junto uma roupa, pega, a gente era assim, e levava para alguma instituição. Só que ela, aquele ano, ela propôs de juntar, de dar doce a uma instituição que era pertinho da casa dela. Ela foi, comprou os doces, fez lá a consagração dela, a Cosme e Damião, e levou os doces, nem falou comigo que ela sabia que eu não ia participar disso. Pegou e levou para as crianças. Ok, minha amiga, minha irmã, pessoa que eu gosto demais, desde sempre, é como uma irmã para mim. Ela foi e levou o doce. Só que sobraram doces. Aí ela pegou o doce e colocou na vasilha que já estava com outro doce normal da casa. Aí eu cheguei na casa dela, ela já tinha passado alguns dias desse dia 27 de setembro. Aí ela pegou e me ofereceu doce na lata de alumínio. A gente aqui tinha mania de guardar doce, né, nas latas. Ela falou: André, aceita um doce, tem doce de amendoim que você gosta tanto. Ela sabe que eu gosto daqueles docinhos quadradinho de amendoim. Aí eu falei com ela: não, você sabe que eu não como doce que você oferecido da Cosme e Damião. Eu falei com ela. Aí ela: não, amiga, não é esse doce aqui de casa mesmo. E no meu coração, no meu interior dizia: não coma. E ela ficou: Andréia, isso aqui não, isso aqui é o doce de casa, olha, é doce que minha mãe colocou na lata. E aquela voz dizia para mim: não coma, não coma, até que ela insistiu tanto, eu orei, mas comi o doce. Creio em Deus, não creio em mim. Quando eu cheguei em casa, eu estava acostumada a comer doce de amendoim, eu sempre comi, né? Começou uma coceira, e quando eu vi, estava com a pele toda branca e coçando. A coceira foi tanto que eu peguei uma tampa de pote de creme e comecei a me coçar com aquela tampa de pote de creme. E minha mãe: meu Deus, mas o que foi isso? E aquilo branco de tanto raspar com aquilo. E eu, assim, tive medo de falar com meus pais o que aconteceu. Aí, depois eu dobrei os joelhos e Deus me revelou. Sabe o que é? Desobediência à voz do Espírito Santo. Não era para mim ter comido. Gente, com uma semana, eu fiquei parecendo que eu estava toda leprosa. Eu só usava a blusa como essa aqui, ó. Com maior calor, minha blusa era aqui. Deus só deixou escapar o meu rosto, mas do pescoço para baixo, o braço todinho e a mão também ele poupou. Eu fiquei toda descascando, parecia que eu estava com lepra. Mas André, o que foi? Era doce que ela botou junto e eu comi. E a voz do Senhor disse para mim que não era para mim comer. E eu comi. André, mas isso daí você está confundindo. Não estou confundindo, não. Foi isso sim, desobediência à minha voz do meu Senhor. Não, eu aprendi coisas que foram sacrificadas. Não era para mim ter comido e eu comi. Quantas pessoas nesse dia, quantas crianças principalmente perdem a vida por causa de um pirulito, por causa de uma bala. Ah, mas morre gente o dia inteiro, todos os dias no mundo, mas não como no dia de hoje. É o dia que mais se perde criança atropelada, criança sacrificada, é no dia 27 de setembro. Ah, André, que bobeira, quer mais um exemplo? A moça aqui tem para falar para vocês, eu vou dizer. Uma irmã da minha igreja ganhou uma cachorrinha poodle, raça pequena, a coisa mais linda. E eu cheguei no apartamento dela e a cachorrinha brincando comigo. E ela disse para mim: Andréia, ganhei esses 2 sacos de bala. Só que estava um saco comum e ela nem estava lembrando que era Cosme e Damião, sabe? E eu disse para ela: não coma. E ela disse: eu não vou comer mesmo. Deus já falou comigo. Pegou a bala, aquele doce, jogou na lixeirinha. A cachorra, coitada, foi lá, comeu.
a bala da lixeirinha. Resumindo o caso, fomos passear com ela e lá da casa dela nós viemos andando com a cachorrinha até aqui em casa. E ela disse pra mim assim, André, eu não posso ficar com essa cachorrinha lá no apartamento, porque o apartamento dela não podia ter cachorro. Aí ela falou, não vou poder ficar. Eu quis fazer uma surpresa, você quer ficar com essa cachorrinha? Porque aqui em casa tinha um quintal muito grande e aquela coisa e tal. Gente, foi um livramento de Deus para ela e para a filha e para o filho. O que aconteceu? A mulher que deu o doce ela tinha discutido com a filha dela ou teve alguma coisa com a filha dela e ela não ficou sabendo e a mulher mandou por outra mão aquele doce. O que acontece? Eu cheguei na hora. Por isso que o diabo não gosta de mim. Eu cheguei na hora. Joga fora. A cachorra comeu. Vocês acreditam? Nós chegamos aqui em casa na hora do almoço. Eu fui fazer angu com carne moída. Falei, vou fazer um angu molinho com carne moída. Aí eu falei assim, tem arroz e feijão. Mas eu quero comer um angu molinho com carne moída. Gente, eu fui, coloquei ela. Comprei a coleirinha que eu já tinha da outra cachorrinha minha que morreu. Botei a coleirinha nela. Coloquei ela no pé da mesa assim. Porque estava tudo aberto, senão ela subia a escada e ia embora, né? Aí, enquanto eu fazia o almoço, fui e coloquei ela ali. Eu já comecei a ver mudança na cachorra. Olha como o meu Deus é, gente. Meu Deus é tremendo. Vocês não têm noção de quem é Jeová. Eu tô vendo a cachorra. Na mesa, já vi que ela já estava estranha, desse tamanhozinho assim. Peguei, terminei o almoço, disse assim para ela, vou tomar um banho correndo, depois a gente senta para almoçar, depois a gente vai fazer a visita que a gente tem que fazer, que a gente tinha uma visita para fazer. Gente, a cachorra era desse tamanhozinho assim. Ela começou a espumar. Se eu contando para vocês, vocês podem até não acreditar. A cachorra desse tamanhozinho colocou quase um balde de baba para fora. E começou, e eu falei assim, gente, como é que eu vou fazer? Tem que chamar o veterinário. E ela não chega perto da cachorra. Gente, a cachorra pegou uma raiva, uma coisa na cachorra, se mordesse nenhum matava. Passava aquilo para a pessoa. Ela ficou naquela agonia, e vomitando aquela baba, aquela babaiada no coisa do cachorro, de água, porque era assim, tipo... falar melhor para vocês, era uma vasilha de planta, de colocar na janela que eu comprei para fazer aquela jardineirinha para botar na janela. Coloquei assim, eu falei balde, é aquela comprida assim. Aí ela chegou, não tinha vasilhinha, ainda eu botei água ali. Gente, aquilo serviu para prova do poder de Deus e quando Deus diz não, não. Ela encheu aquilo de baba. Ela agonizou desde depois do almoço até 8 horas da noite. Morreu 8 horas da noite. O bicho morreu seca. Ela secou. Ficou seca. E aquele monte de baba lá que eu tive que lavar minha área toda com sabão em pó e água sanitária. Depois que ela comeu esse doce. Aquilo era recomendado. Aquele doce veio recomendado para matar a filha da minha tia. Você está dando para você entender? Então, por isso que eu não como doce. Nada oferecido consagrado a nada. A não ser que eu não sei, que eu não saiba. Mas se eu não saber, Deus me livra. Mas se eu comer sabendo, Deus não livra. Quando eu peguei aquele coisa no corpo, eu fiquei 6 meses com maior calor e eu assim, ninguém sabia, eu tinha vergonha. Porque Deus só poupou o meu rosto. Então, desobediência é pecado. Se eu não tivesse ouvido a voz da minha amiga, ouvido a voz do Espírito que falava no meu coração que era para mim não comer, eu não passaria por aquilo. Eu fiquei 6 meses em tratamento e ninguém sabia. Até que hoje, ó, Deus curou a minha pele para a honra e para a glória do nome do Senhor, nunca mais. E eu comecei a dar aula e dizia para a mãe dos meus alunos, no dia tal não apareço aqui, porque o colégio todo dava essa bala e eu não aceitava, eu não concordava, eu não ia trabalhar também, porque as professoras que tinham que distribuir. Então, gente, esse é um testemunho que eu deixo aqui para vocês, para saber quando Deus diz não, é não.